O gosto pela música fez ele ganhar notoriedade na comunidade católica de Marechal Cândido Rondon. Carismático e de diálogo fácil, logo foi conduzido para a política. Aos 28 anos, Ariston Limberger se elegeu vereador, depois vice-prefeito e, enfim, prefeito. Por sinal, um prefeito que ficou conhecido por seus discursos inflamados, emocionantes e empolgantes. Todos paravam para ouvi-lo. Mas assim como a política o fascinou, também trouxe decepções. E depois de 13 anos de vida pública, Ariston decidiu sair de cena. Sem dúvida, um personagem simbólico de Marechal Rondon, que ajudou a escrever muitos capítulos da história do município. Mas não me arrependo, para mim não teve problema nenhum isso, não alterou nada, né, minha vida, não alterou a vida do Edson, de ninguém, né? Ainda bem que o Renato Keffer foi na posse do Edson. Mas eu estava em estado depressivo, tomava remédios, tarja preta, de verdade. Bem-vindo, Ariston Limberger. Uma satisfação tê-lo aqui. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Nosso programa Histórias da Nossa História. É muito difícil a gente falar da história e não resgatar as pessoas, especialmente no cenário político, que participaram de toda a construção do município, eu diria assim. Então, Ariston, muito obrigado por estar aqui comigo para a gente bater um papo e fazer um resgate histórico daquele tempo que você foi prefeito e antes disso tudo. O prazer é meu de poder contribuir com o seu programa e, na verdade, contribuir com a memória do município, porque é muita coisa desde que o município existe que acontece e tem pessoas, inclusive antes do meu tempo, que foram importantes, decisivas para construir a história. E é bom que cada um fale do seu ponto de vista para que isso fique registrado. Eu, pessoalmente, sou um grande fã desse tipo de trabalho, desse tipo de iniciativa. Ariston, você foi o 10º prefeito de Marechal Cândido Rondon. Ninguém se torna prefeito de um município à toa. Sempre por trás tem toda uma trajetória, uma construção, uma caminhada. Eu queria começar a nossa entrevista com você contando como é que foi essa tua relação com o Marechal Cândido Rondon. Você é daqui, você nasceu aqui. Como é a tua história com o Marechal e como a política chegou na vida do Ariston Limberger? Bem, a minha família do João e da Ana Iracema Limberger, eles vieram do Rio Grande aqui, lá nos anos 1950, 1949, a primeira vez que o João Limberger veio aqui para ver o lugar. E depois veio a família. E muitos nasceram no Rio Grande, mas eu já nasci aqui em Marechal Cândido Rondon, 1960. E a nossa família, sempre muito envolvida com a igreja, como é até hoje, acabou a gente se tornando conhecido e tendo muitos amigos. Eu, como gostava de música, acabei me tornando regente, maestro do coral da Igreja Católica durante 23 anos. E, por ser assim, vamos dizer, bastante conhecido, o professor Ilmar, quando foi prefeito naqueles 3 anos, lá 1986 até 88, ele me convidou no último ano para participar do governo dele como chefe de gabinete, mas era para ser 1 ano apenas. E, no entanto, o ambiente político acabou me fascinando e também fui convencido pelo próprio professor Ilmar a continuar a carreira política. E a partir daí, então, me candidatei a vereador, me elegi pelo MDB na época, fui secretário da Câmara, depois presidente da Câmara, e também, enquanto presidente, fui presidente da Associação Regional dos Vereadores aqui e também da União dos Vereadores do Estado do Paraná. Acabei sendo vice-prefeito e depois prefeito em 1997, até 2000. E, lógico, nesse tempo todo, que foram assim 13 anos na política,
houveram muitas coisas, houve muito aprendizado e também eu consegui desenvolver pessoalmente projetos interessantes, tanto na vida pública como na minha vida pessoal também. Arisson, no começo você relutou para fazer parte do cenário político. Primeiro, para aceitar o convite do professor Ilmar para ser chefe de gabinete. E aí depois você mudou a tua opinião, inclusive você acabou de citar que você acabou fascinado pela política. Como é que foi isso? Esse fascínio não veio da noite para o dia, você acabou se envolvendo, o que era o trato com as pessoas, era o que? Receber as demandas, poder encaminhar, como é que isso tocou você de alguma maneira para você tentar ajudar a comunidade, ajudar de alguma maneira que tudo isso evoluísse, né, de alguma maneira, algum setor aqui, uma demanda ali, enfim, depois como vereador, vice-prefeito? Sim, é verdade isso, que quando o professor Ilmar me fez o convite para participar da equipe dele, eu relutei, realmente não queria. Eu estava começando a minha vida profissional por conta e era um desafio novo que eu estava vivendo, já tinha família e eu não queria realmente participar. Mas ele tem um grande poder de convencimento, acabou que me convenceu e eu fui. Aí conheci os bastidores da política e também o que eu sempre disse e digo até hoje, a política é um lugar muito especial, a boa política. A verdadeira política, a política honesta, é um lugar especial para se fazer grandes coisas, desenvolver projetos, ajudar a comunidade, construir um município. É o melhor lugar que tem a política. Infelizmente, tem pessoas que pensam diferente, pensam na política como um jeito de se ajudar a si próprio, em vez de ajudar a comunidade. Mas o que eu, assim, me fascinei pela política é a possibilidade de realmente, o poder executivo, é a possibilidade, principalmente no poder executivo, a possibilidade de realizar coisas pela comunidade, coisas necessárias, coisas que permanecem, coisas que fazem bem para o município, para a comunidade. E eu, como rondonense, nascido aqui, eu tinha, lógico, assim, um amor muito especial pelo município, tenho até hoje. Tanto que uma das exigências que na época fiz e foi aceita pela minha equipe, principalmente a professora Shirley na educação, era que as crianças aprendessem o hino de Marechal Cândido Rondão nas escolas. E isso até hoje eu encontro os meninos, as meninas daquela época que se lembram e falam com orgulho. A gente cantava com orgulho o hino de Marechal Cândido Rondão. Eu penso que começa assim. O amor pelo lugar, o amor pela sua pátria, como eu criei esse slogan na época. A nossa pátria é Marechal Cândido Rondão. Então, existe a pátria grande, existe um monte de definições, mas o lugar onde a gente vive, onde a gente existe, onde a família da gente existe, é o município. Então, o amor pela pátria, a nossa primeira pátria, e cantar o hino, para mim, e hastear a bandeira do município, significava muito. E, de fato, a minha intuição estava correta. Até hoje, os meninos, as meninas da época, eles lembram e sentem orgulho. Arisson, você acredita que a tua participação ativa na Igreja Católica, e também tem um fato que as pessoas lembram até hoje, né? Você é muito lembrado como um poder muito bom de oratória. Você acredita que essa particularidade de você, vamos dizer assim, ter o dom da palavra e também, vamos dizer assim, ter uma comunidade, como a comunidade católica, onde você era muito presente, ajudou a você se tornar o político que depois você acabou indo adiante? Sim, é importante, no caso da comunidade católica, que é o meu caso, que você tem já um trabalho prestado, já tem alguma coisa que você já mostrou que você trabalha pela comunidade. Porque você trabalhar numa comunidade religiosa é evidentemente que você vai fazer um trabalho sempre gratuito, inclusive a gente sabe, né, candidato ao martírio, porque você trabalha de graça, faz as coisas todas que tem que fazer e as pessoas ainda, muitas, mas não todas, muitas até não reconhecem. Mas é importante que você tenha já mostrado um trabalho. E quanto ao dom da oratória, com toda a falsa humildade, de fato é um presente que Deus me deu e eu desenvolvi porque estudei sempre muito e conseguia articular as frases certas, as palavras certas, aquilo que os ouvidos das pessoas queriam ouvir em cada momento.
E isso, evidentemente, que foi de grande valia para a minha trajetória política. Você lembra de algum evento, alguma solenidade, alguma situação que você fez um discurso inflamado ou, enfim, emocionante, que você lembra que, por exemplo, as pessoas se emocionaram ou assim que depois vieram te cumprimentar de uma maneira assim muito maior do que o comum, eu diria assim. Muitas vezes a pessoa vem te cumprimentar, parabéns, tudo mais, mas naquele dia, naquele momento, foi um discurso tão especial que realmente você foi muito aclamado depois, muito cumprimentado. Teve isso? Sim, tem vários episódios. Inclusive, tem pessoas que eu encontro até hoje, são meus amigos hoje, mas na época a gente não se conhecia, mas não tinha amizade. Mas eles, quando tinham um evento da prefeitura, onde a prefeitura, no caso a minha equipe, organizava, eles sabiam que começava no horário, absolutamente no horário, jamais depois do horário, e que valia a pena ir para ouvir o que o prefeito da época tinha para dizer. Mas tem um episódio marcante, sim. Eu era vereador ainda, presidente da Câmara, e houve uma eleição para presidente da Associação Regional dos Vereadores. Na época eram 51 municípios. E tinha candidato, vamos dizer assim, de Cascavel muito forte, e tinha mais uma candidata Santa Helena muito forte, e o pessoal de Palotina resolveu me colocar de candidato, porque eles conheciam minha oratória. Isso foi em Cascavel. Então teve a reunião dos vereadores, era muita gente, o Centro Gilberto Maier, lá na época, lotado de vereadores, e cada um tinha 5 minutos para dizer aquilo que gostaria de fazer. Bom, resumindo, quando usei os meus 5 minutos, a candidata de Santa Helena desistiu de votar e o cara de Cascavel perdeu a eleição para mim. Então foi, de fato, assim, um momento assim, que me marcou. E todos, lógico, vieram para dizer, foi o seu discurso, e a mensagem que eu conseguia passar, de fato, tinha peso. Eu sabia muito bem o que dizer e o que as pessoas gostariam de ouvir. Então esse episódio me marcou, que ganhei, vamos dizer, na conversa, um cargo de presidente dos vereadores regionais. Que legal. Ariston, quando você se elegeu vereador, você tinha quantos anos? 28 anos. Bastante jovem. Como era Marechal nessa época? Com certeza muito diferente da que nós temos hoje. Mas é interessante que a gente fale, porque muitas vezes os nossos filhos, os netos, enfim, esse pessoal que é mais de hoje em dia não tem noção de como era Marechal. E parece que um tempo curto, mas assim, teve uma evolução muito grande. Como é que o Ariston, vereador, 28 anos, encontrou Marechal Cândido Rondon? O que você pode dizer daquele tempo? Sim, a primeira coisa assim, muito diferente era que Marechal Cândido Rondon ainda era Entre Rios, Pato Bragado, Mercedes, Quatro Pontes, e tudo era Marechal Cândido Rondon. Isso foi depois que teve o desmembramento. Inclusive, eu trabalhei como vice-prefeito, ajudando esses novos municípios a se organizarem na época. Mas era, em primeiro lugar, uma extensão muito grande. E segundo, grandes demandas, apesar de que a população era um pouco menor, mas não tanto, considerando que Rondon tinha todos esses municípios hoje agregados, então a população inclusive era mais ou menos a de hoje, mas tinha muita demanda, tinha muita coisa para fazer no interior, a cidade começando um desenvolvimento, de fato era uma época totalmente diferente. Mas o que, assim, me lembro assim, e que era bem notório, era uma vontade dos nossos comerciantes, nossos empresários, querer se desenvolver, querer crescer. Isso era uma ansiedade no meio da sociedade. Hoje não sei, porque não participo mais tanto, mas isso me chamava muita atenção, a vontade de crescer com o município, fazer um município grande. Inclusive Toledo, na época, de tanta vontade dos empresários rondonenses se desenvolver, eles ficaram preocupados com o Marechal Cândido Rondon. E a gente ouvia nos bastidores da política esse comentário, achando, nossa, Marechal Rondon está vindo aí. E aí Toledo, mas lógico que não foi só isso, né? Mas tomou as suas providências e hoje é disparado. O que é, né? Mas foi nessa época. Na época, ali, 1990, 89, 90, esses anos. Ariston, legislativo ou executivo? O que você gostou mais de ter vivenciado? Olha, no legislativo foi uma experiência muito forte, porque eu
galguei tudo aquilo que um vereador pode querer fazer. Inclusive, com um pouco de modéstia, não teve vereador rondonense depois do Ariston que conseguiu fazer a trajetória como vereador. Que fui vereador, fui secretário, fui presidente da Câmara, fui presidente da Associação Regional, fui presidente da União dos Vereadores do Estado do Paraná. E isso é, assim, fascinante, porque acabei que pude conhecer o Estado do Paraná inteiro. E então, nesse aspecto, o Poder Legislativo, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Porém, nada se compara ao Poder Executivo. A capacidade de resolução dos problemas, das demandas, é o Poder Executivo. A boa intenção do prefeito marca a história de um lugar. E não há dúvida, o Poder Executivo é um lugar fantástico. A tua caminhada de vice para prefeito, como é que foi? Foi fácil, foi difícil, foi meia boca? Não, foi tranquilo, porque na época não havia o Instituto da Reeleição. Então, o prefeito da época do qual eu fui vice, ele sabia que ele não podia se reeleger. E como eu, então, estava decidido a fazer uma carreira política, pelo menos até prefeito, eu me empenhei nesses anos como vice-prefeito e ampliei a minha roda de amigos, de conhecidos da política, fiz muitos amigos e encontrei muita gente boa. Algumas não tão boa também, mas encontrei e me esforçava. Ia para o interior, ia por todos os lugares, participava de tudo, representava o prefeito e fazia de tudo, como fiz, para ter uma eleição tranquila. A campanha de prefeito do Renato e Aristo, na época, de Renato e eu, foi tranquilo. A gente não teve nenhum episódio, nada, foi tranquilo. Você falou agora que você fez muitos amigos, muitas amizades ao longo dessa caminhada na política. Depois que você se afastou da política, esses amigos permanecem teus amigos hoje? Como é que é a tua relação com essas pessoas que você teve o contato, né? Que, por exemplo, o Renato, enfim, outras pessoas com quem você esteve muito próximo quando você exercia um cargo público? Sim, são amigos até hoje, pelo menos a maioria deles, né? E são pessoas extraordinárias. Falar do Renato Keffer, é um cara extraordinário. E assim, permaneceram muitos amigos, mas eu também entendo que pelo fato de ter me afastado do poder, da política, é que muitos se retraem, porque os motivos desaparecem. Eu compreendo isso. Talvez no primeiro momento muita coisa não compreendi, mas depois, passando o tempo e maturando as ideias e vendo como o ser humano como ser humano, nós somos assim. Então muitos, lógico, foram se retraindo, ficaram refratários ao meu nome, à minha presença, mas eu entendo isso como natural. Mas muitos bons amigos e muitas pessoas muito especiais, eu tenho boas recordações, boas lembranças e sou privilegiado de ter conhecido. Aristo, no teu tempo de prefeito, você teve algum setor que você teve um olhar especial? Eu diria assim, você acabou citando agora há pouco a professora Shirley, a gente sabe da grandiosidade dela, do profissionalismo, né, a ligação com a educação. Como é que foi quando você foi prefeito? Não, isso aqui eu quero teve isso, não teve? Qual que você, assim, claro que são muitos desafios, mas teve algum, assim, que você recorda, que realmente fala assim, puxa vida, que difícil? Naquele período, naqueles anos, ali perto dos anos 2000, o Brasil, ele tinha uma grande necessidade. Os brasileiros não tinham emprego. Então, para nós, na prefeitura mesmo, quando eu era vice, a maior fila não era o pessoal procurando saúde, não era o pessoal procurando qualquer outra coisa, era o pessoal procurando emprego diariamente, muitos, tanto que impressionava. Aí Renato e nós combinamos, eu abri mão, e ele também, de fazer uma carreira, uma trajetória política em favor de tentar desenvolver Marechal Cândido Rondon para dar emprego.
para fazer aqui indústrias, privilegiar o comércio e atender as demandas dos comerciantes para que mais gente pudesse, mais famílias pudessem ter comida na mesa, como se dizia na época. Porque era assim a coisa disparado número 1, a falta de emprego. Era assim um absurdo. Então nós decidimos que o nosso mandato foi o primeiro aonde podia se reeleger. E nós dois, Renato e eu, decidimos que a gente não iria à reeleição para fazer um projeto de desenvolvimento. A gente não ia fazer política. Porque hoje não, em todo lugar do mundo, quase todo pelo menos, os prefeitos o que fazem? Fazem política para se reeleger e para o segundo mandato. E a gente abriu mão disso para desenvolver o município. E pelo menos 23 empresas de porte nós conseguimos desenvolver aqui em Marechal Rondon. Foram milhares de empregos. Diretos, indiretos, esse desafio nós vencemos. E foi assim a grande bandeira que a gente tinha no nosso governo. Depois pagamos caro, porque o fato de ter aberto mão de fazer política, acabou que o nosso candidato a prefeito, depois de nós, acabou que não ganhou a eleição, porque a gente abriu mão de fazer política para investir tudo que podia na industrialização, enfim. E fomos bem sucedidos. Aí depois, os episódios para frente, eu não sei bem dizer o que aconteceu e como foi. Mas o grande projeto nosso era o desenvolvimento, criar empregos, era isso. E tive a sorte de ter alguns secretários extraordinários, eram todos muito bons. Todos muito bons. Pode relembrar o nome de alguns? Ah, sim. Tem dois que eu faço, assim, além do Renato, né, que era o meu secretário chefe de governo, um cara fantástico, todos muito bons, mas o professor Lair na administração e a professora Schiller na educação, além do Paulo Limberger na Secretaria de Finanças, eram assim extraordinários, mas todos eram muito bons, não quero assim dizer muito, né, desses quatro, os outros eram também excelentes, todos muito bons, mas especialmente a educação, onde a Shirley deitou e rolou, e ela já vinha, né, do mandato anterior, então tinha uma estrutura toda formada, é muito competente. O professor Leirberg não precisa se falar nada, um dos 3 cérebros privilegiados do município, na minha opinião. O Renato é uma figura apaixonante, e os conselhos dele, a vivência dele, a sabedoria dele, como comerciante, como político, como companheiro, é incomparável. E o meu irmão, Paulo Limberger, não posso nem deixar de mencionar, um cara extraordinário, cuidando da parte financeira do município. Então, assim, mas repito, todos, até porque eram meus escolhidos, todos muito bons, pessoas maravilhosas, tenho amizade com eles até hoje. Se você fosse para resumir, ou para definir melhor, o Ariston prefeito, que palavra você definiria? Numa palavra é bem difícil, mas eu vou tentar dizer assim, um apaixonado pelo município. Ariston, você teve alguma pessoa que você se inspirou, um político? A gente sabe que às vezes o pessoal do esporte muitas vezes se inspira, né, num jogador, enfim. Na política também tem disso. Às vezes, por mais que ultimamente esteja meio difícil a gente admirar alguém na política, mas sempre tem alguém que você para e você pensa, poxa, olha, que legal. Ou é a forma como ele desenrola, ou é o discurso, ou alguma ação. Você teve alguém que você se inspirou na política? Sim, eu posso citar umas 3 pessoas. O governador, na época, o Álvaro Dias, o irmão dele, o Osmar Dias, inclusive meus amigos, e eu fiz a campanha do Álvaro, que a gente, no Oeste, que eu coordenei no Oeste, mas a gente perdeu para o Jaime Lerner, senão ele já tinha me convidado para ser secretário de Estado, inclusive, caso ele fosse o governador, reeleito no caso, na época. Então o Álvaro, o Osmar e o professor Ilmar são as pessoas assim que eu acho que valem a pena a gente considerar como político. Ariston, você falou dessa marca de você e do Renato, olharem para o desenvolvimento do município. A geração de emprego foi uma marca determinante no governo de vocês.
Mas quando a gente fala em obras, muitas vezes, para a gente lembrar, né? Às vezes tem, Portal foi do tempo de um, ou não sei o que de outro. Cada governo teve uma obra marcante. No teu governo, qual foi essa obra? É uma obra no município, assim, uma obra que fica. Quando eu fui vice-prefeito, o Portal e, na época, a Praça Willy Barth e mais algumas coisas assim, que eram pedidos históricos que a comunidade estava querendo, já há tempo pedindo, que então acabamos fazendo. Não me recordo, assim, de ter deixado, nesse sentido, uma obra que fica para a posteridade no município. Mas a industrialização. E, infelizmente, né, não está mais aí, mas a indústria Faville, ela gerava 700 empregos diretos e indiretos milhares. Na minha opinião, foi a melhor coisa que a gente fez, tipo assim, para o município e que estaria visível se ainda estivesse funcionando até hoje. Arisson, como é que era administrar, como é que era fazer gestão do município na época? Hoje a gente vê, vira e mexe, tem deputados aqui, prefeitos aqui anunciando recursos e mais recursos, são milhões que vêm, muitas vezes a equipe do município tem que se virar nos 30 para dar conta, para fazer projeto, porque sem o projeto você também não consegue viabilizar esse recurso. Então hoje parece que está muito mais fácil. Como é que era no teu tempo? Porque sem a população ali pedindo, né? Um pede isso, um pede aquilo, outras coisas você vê que você, né, precisa fazer, outras você gostaria de fazer, mas tudo esbarra na questão financeira. Como é que era no teu período, enquanto que você viveu aí na política de Marechal? Sim, infelizmente, como eu antes disse, o Brasil, de uma maneira geral, não estava bem na época. E quem se lembra, o presidente era o Fernando Henrique, só teve problemas, o governo inteiro só lidou com problemas, então recursos eram minguados mesmo. O que se conseguia era algum empréstimo do Banco Mundial, ou coisa desse tipo, mas recursos do governo federal ou do governo estadual mesmo não existiam, eram muito, muito, muito pouco. O nosso orçamento na época, e para uma população mais ou menos equivalente à de hoje, era em torno de 18, 20 milhões por ano o orçamento. Hoje nós temos um orçamento, sei lá, 300 milhões, não sei também certo, mas parece que é uma coisa mais ou menos nesses números. Então é bem diferente, eu acho. E o que a gente conseguia fazer era mesmo no esforço, economizando, tentando fazer aqui e ali o que dava com os recursos que tinha. E isso, de novo, vou dar um voto de louvor para a minha equipe, eles realmente faziam. Faziam, tipo assim, de tudo, faziam o máximo com o pouco que tinham. Arisson, quando você hoje está afastado da política, quando você olha Marechal, no tempo em que você esteve muito ativo na política, participando, né, das principais decisões do município, e hoje você olha, né, tanto tempo já se passou, mais de 20 anos, 25 anos, como é que você olha o Marechal de hoje contra o que era o Marechal no passado? Não só na questão de infraestrutura, mas na questão de gestão, na questão das lideranças. O que você observa, que leitura você faz desse cenário de mudanças? Bom, em primeiro lugar, eu penso que essa geração nova de políticos, apesar que ainda tem um outro remanescente, mas a maioria é uma geração nova. Eles têm um outro enfoque do que é a política, do que é fazer política, do que é fazer alguma coisa pelo município. Quando eu fui vereador, as coisas que a gente queria era duplicar a estrada até Cascavel. Então eu, como presidente da Camop, na época, a gente fechou a rodovia. E fazíamos isso assim, com coragem, porque era algo que tinha que ser feito e que era difícil de fazer e tinha que chamar a atenção das outras esferas. Então, fazer política na minha época e a de hoje é totalmente diferente. Essa nova geração não tem a mínima ideia do que era ser um político antes dos anos 2000, isso é, inclusive no século passado. Mas eles têm hoje esse novo jeito. Essa facilidade hoje de comunicação, de fazer projetos de celular, de conversar com o povo, de se comunicar, isso é um absurdo, né? Mas eles não têm a mínima noção do que era ser um político antes dos anos 2000 e do que é hoje. Mas, enfim,
é natural, isso não é só aqui, isso é em todos os lugares, e eu vejo o Marechal Rondon crescendo, desenvolvendo, o nosso município é maravilhoso. Essa vontade do nosso povo de crescer, de se desenvolver, isso não passa, está no próprio DNA, está na índole do povo. E o prefeito, esse e os anteriores também, eles tiveram, vamos dizer assim, o olhar de tentar cuidar o máximo possível disso, para que esse Marechal Rondon que existe, que vibra, reverbera dentro das 4 linhas do município, vamos dizer assim, né? Ele continuasse sozinho, de repente, ou incentivado aqui e ali, conforme possível. Eu enxergo dessa maneira. Mas Marechal Rondon é uma cidade maravilhosa. Ariston, você citou antes que quando você e o Renato estavam enquanto prefeito e vice, vocês decidiram que não iriam à reeleição. Depois disso, né, o governo entregaram o governo, enfim, perderam a eleição, mas você poderia ter voltado para o cenário político. Afinal, você foi um nome na política expressivo em Marechal. Por que você não voltou mais para a política? Você teve alguma decepção muito grande? Foi uma escolha particular? Enfim, o que aconteceu? Que o Ariston saiu de cena e até hoje nunca mais se viu o Ariston envolvido, ao menos diretamente, na política. Como eu disse, Renato e eu, de comum acordo, decidimos não ir à reeleição, apesar de poder ter ido. E se eu posso fazer assim um meia-culpa, talvez essa decisão foi o erro político que eu cometi. Porque se eu tivesse decidido, Renato e eu no caso, tivéssemos decidido que sim, a gente iria à reeleição e que eu ia fazer uma caminhada política, que poderia fazer, pois eu era conhecido no estado do Paraná inteiro, eu era amigo dos políticos, dos governadores, de todos, poderia ter construído uma história, uma carreira política, poderia. E muitos pensavam que sim, enquanto eu dizia que não, achavam que sim, porque na política, geralmente, quando se fala desse assunto, as pessoas mentem. Eles dizem, não, eu não quero ser mais nada, mas na verdade querem, né? Mas eu dizia de verdade, de coração, que não queria mais ser. E como essa decisão, então, talvez foi um engano que eu cometi na minha história política. E depois não voltei mais, porque acabei tendo, de fato, grandes desilusões. Quando a gente perde, e teve assim um fato que foi assim marcante, foi decisivo, que em maio do ano 2000, que era o último ano do nosso mandato, em maio entrou em vigor uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi a primeira vez, foi ali que começou a lei. E quando entra uma nova regra dessas, ela vem sendo respeitada absolutamente, e ela era muito pesada. E lá dizia assim, que não se podia deixar encargos do prefeito atual para o seguinte, de forma nenhuma, nenhum encargo do que era para trás, desde que o município existiu, não se podia deixar para frente. Até ali era diferente. Desde que houvesse um empenho, tivesse legalidade nos documentos, o prefeito podia deixar o valor que quisesse, o seguinte tinha que pagar, porque isso era uma obrigação do município. Mas em maio, no último meio ano do nosso mandato, entrou essa regra. Então nós tivemos meio ano para colocar as finanças desde 1960 do município em ordem. E isso foi terrível. Além da gente não conseguir fazer mais nada, não atender mais as demandas de ninguém, de nenhum munícipe, a gente ainda tinha que colocar tudo em ordem. Foi assim uma loucura. E como era assim uma lei nova, a gente tinha que respeitar, como eu penso também os outros prefeitos todos tiveram que respeitar. Mas foi o caos. A gente teve o último ano do mandato, foi terrível, porque a gente teve essa coisa para organizar e não tinha mais o que fazer. E depois quando perdemos, né? Lógico, os amigos que a gente confiava que poderiam, de certa maneira, amenizar alguma coisa, então eles, de fato, alguns viraram as costas, que poderiam ter ajudado e que viraram as costas. E foi decepcionante para mim. Foi nesse momento que eu acabei conhecendo o ser humano de uma outra forma, que eu não tinha conhecido até aí. E essa decepção talvez foi o motivo de ter me retirado, e também já tinha 13 anos de história política, já estava bom. Ariston,
quando da posse do governo Edson Vaz, você não foi entregar o mandato, não sei como é que a gente fala esse termo, foi muito comentado na época. Isso teve um motivo específico, uma razão em especial? Você se arrepende de não ter ido àquela cerimônia? Não me arrependo, é porque eu estava em depressão. E quem passou pela depressão, ou conhece alguém que passou, sabe que é um estado muito cinzento. O teu cérebro, ele não consegue mais enxergar as coisas boas, não consegue mais dar valor àquilo que merece ser valorizado. E eu não quis ir, realmente não quis ir. Mas não me arrependo, para mim não teve problema nenhum nisso, não alterou nada, né, minha vida, não alterou a vida do Edson, de ninguém, né? Ainda bem que o Renato Kiefer foi na posse do Edson. Mas eu estava em estado depressivo, tomava remédios, tarja preta, de verdade. E daí, por causa desse motivo, não fui. Você passou por esse processo de depressão. É difícil muitas vezes, né? São muitos fatores, mas essa decepção da política, essa pressão, esse caos que vocês viveram nesses últimos meses, tudo isso contribuiu para que você chegasse nesse momento e vivesse essa depressão. É uma doença terrível, realmente quem passou, teve algum conhecido, sabe como é que é. Sim, foi o último meio ano. E a gente conseguiu, por fim, colocar em ordem as finanças do município, tanto que nos últimos 60 dias o Banco Mundial ele liberou uma quantia considerável, tipo assim, mais de metade do orçamento de um ano do município em projetos para a gente fazer aqui. Então poderia ainda começar em 6 meses, em 2 meses, muita coisa. E os projetos aprovados no Senado, porque eu era amigo dos senadores e tudo, aprovados, assinados com o Banco Mundial e tudo, houveram forças que não permitiram a liberação desses recursos. E esse foi o grande motivo. Poderia ter ainda feito muita coisa, e o município então tinha crédito, pois nós tínhamos regularizado ele, e quando eu percebi que haviam pessoas que estavam barrando isso para o município, não era para o prefeito, era para o município, daí eu caí no fundo do poço. De fato, esse episódio foi marcante e fiquei depressivo, fiquei realmente. Não imaginava que o ser humano pudesse chegar neste ponto, que essas pessoas chegaram barrando os projetos de acontecer no município. Aristo, e depois dessa fase, foi a depressão, a decepção, a política ela é assim, ao mesmo tempo que ela é apaixonante, ela também traz muita decepção. Como é que você superou isso depois, ao longo do tempo, e você realmente teve a certeza de que o Aristo não queria mais retornar para a política? De fato, o tempo que foi curando isso, e também, lógico, né, a fé, né, a fé da minha família, a nossa integração com a igreja, tudo isso acabou somando para poder de novo enxergar o colorido da vida. Mas a decisão de voltar para a política realmente nunca mais me tocou assim. Não tive mais essa paixão, não voltou mais. Mas passei por tudo que passei e continuo, de certa maneira, né, passando, mas não, a paixão pela política ficou um pouco de lado. Torço pelos amigos, torço pelos políticos, gosto da política, mas a ponto de querer voltar ou coisa desse tipo, ainda essa paixão não chegou ainda. De alguma maneira, a família Limberger tentou emplacar outros nomes, mas não conseguiu. Sim, é porque havia e tem até hoje, né? Mesmo tem ainda uma geração ou 2 gerações que se lembram, que se recordam de como era a política, como funcionava quando o Limberger estava na prefeitura ou estava no poder, né? Então, na família teve alguém que achou que esse legado ele estava ainda podendo ser aproveitado por alguém que tivesse o mesmo sobrenome. Mas aí foi assim, a falta de articulação, muita inexperiência, e eu também não estava em condições de dar grandes conselhos e coisas desse tipo.
que daí acabou que não deu certo. Faltou articulação política, mas a boa vontade e a capacidade do Fernando, na época, de ser candidato, teria sido extraordinário. Se ele tivesse ganho a eleição, teria sido um prefeito extraordinário, com toda certeza, pois ele é uma pessoa fantástica. Mas não houve articulação, porque na política tudo passa por se fazer amizade, se fazer articulações, de fazer coligações, né? E isso a gente acabou não conseguindo fazer, ou não quis fazer, e terminou assim que não se elegeu. Arilson, você contou agora há pouco pra gente uma passagem lá do teu... por causa da tua oratória, né? Você era tão bom no discurso, nas palavras, que acabou vencendo aquela eleição em função disso. De repente você lembra a gente puxando algo lá dos bastidores da política, né? Ou seja, enquanto você era vereador, ou vice-prefeito, ou então prefeito, alguma coisa de bastidor, assim, que você lembra até hoje, assim, que foi complicado, foi uma saia justa, foi uma coisa tão bacana que de repente as pessoas não ficaram sabendo na época, mas que nos bastidores teve um peso para você, o que você lembra até hoje dessa situação? Olha, assim, de momento, não consigo me recordar de nada assim relevante. Alguma situação que você estava conversando com algum político, você teve que ser insistente até se alterar, ou uma situação que você brigou com alguém, alguma situação que alguém veio assim de uma maneira tão que você se surpreendeu, puxa, eu nunca imaginei isso de tal pessoa, ou coisas assim de bastidores. Uma coisa agora que me veio à mente, na candidatura, acho que do Requião, para governador, era a reeleição ou era a primeira eleição, não me lembro, acho que era a reeleição do Requião. Ele veio fazer um comício aqui em Marechal Rondon e nós organizamos, a minha equipe organizou lá no Clube Concórdia na época, e a gente, o prefeito sentado no lado do Requião, candidato a governador, e aí na hora dos discursos, eu dei o meu discurso inflamado e com toda a modéstia, bom. Daí chegou a vez do Requião. Antes de ele pegar o microfone, ele veio no meu ouvido e falou: olha, Ariston, nada disso vale a pena. Tudo que você falou tem grande valor, assim, como ser humano e coisa, mas nada disso vale a pena. Agora você vai ouvir o meu discurso. E, de fato, o discurso dele foi áspero, né? Então, essa é a memória que me vem assim, me surpreendeu, né? Quando ele devia dizer: é isso mesmo, né? Vamos levantar o povo e coisa, ele veio no meu ouvido dizer exatamente o contrário, dizendo que não valia a pena. É o que eu me lembro. Ariston, você acha que se você tivesse continuado na política, você, né, poderia ter contribuído muito mais? Você não tem essa... Às vezes você lembra, poxa, né, a gente fazia isso, fazia aquilo, e hoje você vê todo esse cenário e fala: mas se eu fosse político, eu acho que eu faria por esse caminho, eu acho que isso assim, assado. Você não se pega muitas vezes pensando nesse sentido, por esse caminho? Sim. Até porque a intenção minha na política, como também do Renato, porque a gente era uma dupla, era como se fosse um só governando, a gente sempre levava em conta o bem pelo município, de fazer o bem, de não procurar o bem próprio. E isso era absolutamente, a gente tinha ojeriza disso, mas o bem do município, o bem das pessoas, procurar isso. E daí quando a gente vê essas notícias de como hoje em dia, e não é só hoje em dia, mas quase sempre, vamos dizer, né? Os políticos tratam essa questão, não levam em conta o Brasil, não levam em conta o lugar, não levam em conta nada, levam em conta apenas os seus interesses pessoais. Isso dá revolta um pouco. E nesse aspecto, certeza que eu seria diferente. Não sei se eu seria mais feliz ou se eu estaria sofrendo mais, mas eu sempre fui diferente, tanto eu como o Renato, nesse aspecto, de olhar em primeiro lugar o bem comum e querer fazer a todo custo o bem comum. Ariston, você saiu de cena da política, hoje você está lá, vive no teu sítio, na tua chácara, mas você ainda participa da política. Como é que é hoje a relação do Ariston com a política, mesmo que seja indiretamente? Tem filiação em algum partido? Dá conselho para político? Como é a tua relação com os atuais, os últimos gestores, né? Não vamos dizer assim, com o atual prefeito, com os outros que passaram, os recentes. Como é que é isso tudo na vida do Ariston?
Eu tenho, sim, uma filiação política ainda num partido menor, mas... Qual é ele? É o PMN. 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 E quando assim, meu envolvimento na política é só quando me convidam, quando me procuram, quando me chamam, daí sempre vou participar. E quando me pedem o conselho, já aconteceu, várias eleições, vários momentos assim, de virem e perguntarem e querer alguma coisa. Eu tenho a minha opinião, sempre dou, e sempre é a mesma, e sempre é sincera, mas assim, eu correr e procurar amizade com políticos, e isso não fiz mais e provavelmente não farei mais. A política não vai mais ter espaço na tua vida. Isso é algo definido, sim, definitivo. Sim, é definitivo. Lógico, não nesse aspecto de auxiliar alguém, ajudar alguém, um amigo que venha, que procure, e etc., que queira também, né, o auxílio. Mas eu, pessoalmente, não. Já precisa essa nova geração. E também, hoje o modelo político é totalmente diferente, talvez eu nem me encaixaria mais, né? Então, por isso também que não quero mais. Arilson, você falou em várias oportunidades aqui no nosso bate-papo que você tem opinião sobre, né, sei lá, tantas coisas que acontecem, você tem sempre a sua opinião. Como é que você avalia hoje o cenário político de Marechal? Nós sempre tivemos aquela coisa, um grupo ganhava um ano, depois se reelegia, depois o outro grupo ganhava, se reelegia, e assim foi até a última eleição, quando um grupo venceu pela terceira vez. Contudo, tivemos um racha, um grupo que, muitos votos no município, com nomes expressivos e tudo mais, e agora está vivendo várias situações muitas vezes delicadas, em função desse racha, desse, vamos dizer assim, quebra entre o ex-prefeito e o atual, que respinga, né? Claro que algum vai ficando de um lado, o outro vai ficando do outro. Então, assim, é inegável que tivemos, sim, um feito histórico, né? Pela terceira vez, o mesmo grupo conseguiu eleger o prefeito. Contudo, agora esse racha entre o ex-prefeito Márcio Haber e o atual prefeito Adriano Bax, ele deixa uma interrogação do que vem pela frente também. Que leitura você faz desse momento vivido, né, que tivemos então agora um racha de um grupo que vem aí ao longo de muito tempo, e do que esperar agora para as próximas eleições? Na verdade, eu não tenho muitas informações. Então, o que de fato aconteceu e tudo isso, né, todo esse contexto, eu não posso dizer assim, eu sei o que aconteceu e não, porque não tenho as informações, realmente não procurei me informar e também ninguém veio me contar. Mas sempre assim, quando um grupo se divide, isso é inevitável na política. Infelizmente, quando um grupo se divide, na próxima eleição haverão dificuldades, e para os dois lados, tanto no caso o Márcio e o Bax, né, que se dividiram, na próxima eleição, nas próximas eleições, eles haverão de ter dificuldades. Mas também nada impede que voltem a conversar. Isso também é comum na política. De repente, pessoas que, por algum motivo que a gente desconhece, se afastam, por um outro motivo, ou por inteligência, às vezes, sabedoria, voltem a conversar. Mas eu não sei realmente detalhes. O que eu posso dizer é que, de fato, foi um feito histórico, a terceira eleição, né, do mesmo grupo, e que se eles permanecerem divididos, provavelmente não haverá uma quarta. Arilson, qual é a tua leitura em relação ao contexto regional? Hoje, muitas pessoas falam que o Oeste está, de alguma maneira, desassistido junto à Assembleia, por pouca representatividade. Marechal também já esteve nos holofotes por um determinado tempo ter 3 deputados, deputado federal e 2 estaduais, Werner Vander, Ademir Bir e Hélio Russo. O tempo passou e a gente tem assistido a cada nova eleição a dificuldade de eleger lideranças da nossa região oeste. Como você vê isso? A região perde demais a não ter assim representantes. Você acredita que Marechal ainda tem potencial para um dia eleger deputado novamente? Precisa fazer um meia-culpa dos políticos aqui da nossa região, porque se dividem demais. E, na verdade, é assim. Se nós não temos... Falar de Marechal Cândido Rondon hoje,
daqui nenhum representante mais nos representando, é porque houve muita divisão. E as pessoas, tipo assim, vão escolhendo candidatos de outros lugares, que às vezes não tem nenhuma relação, não tem nenhuma raiz, não tem nada a ver com o município, mas por um motivo qualquer, né? Acabam dividindo os votos e com isso a representatividade diminui. Mas não se pode tirar a culpa daqueles que tinham os mandatos, que devem, com certeza, terem facilitado, para não dizer relaxado, no mandato com os companheiros, com a sua base política, e com isso acabaram ficando de fora, porque historicamente vinham de uma eleição atrás da outra, sempre elegendo. Rondon, Marechal Rondon sempre teve representantes, né? Mas eu penso que é isso, é essa divisão de votos, e isso na política é fatal. Divisão na política, a política é somar, dividir é perder. Você acha que o município não elege mais deputado? Muito difícil. A não ser que, como eu disse antes, se fizesse assim um meia-culpa, meia máxima culpa, e tentar reatar de alguma maneira um nome que seja consenso, que as pessoas se unam, que haja um trabalho da comunidade e dos políticos. É difícil, porque a política tem muito essa coisa do amor próprio, do ciúme, do orgulho. Ninguém quer abrir mão para o outro, isso é muito comum na política. Mas é possível retornar se fosse acontecer essa valorização de alguém daqui, né, que todo o pessoal resolvesse pegar junto em favor de um nome só, daí sim. Mas enquanto houver divisões e vir o pessoal de fora vir aqui dividir, não vai ter. Você acha que Marechal tem bons nomes? Lideranças expressivas, assim, que a gente diga assim, poxa, esse, olha, tem potencial, tem capacidade para nos representar mais adiante? Sim, tem nomes. Aqui tem vários nomes bons que, se quisessem, né, e tivessem o apoio e fossem tipo assim unanimidade, poderiam representar com muita honra, com muito orgulho o nosso município. Mas, como eu disse, enquanto não houver essa união, e aí talvez tenha que nascer da comunidade uma iniciativa, e também não sei se a comunidade tem essa vontade, essa intenção, daí podia voltar, mas se não, dividido não. Arisson, você viveu esse período ali, por exemplo, quando o Marechal tinha deputados. Muita gente fala assim que na época, né, assim, quando era um que estava no governo, aí um deputado ajudava, o outro atrapalhava. São os discursos de bastidores, né? Hoje a gente vê muitas vezes, inclusive, pessoas dizendo assim, hoje a gente tem deputado que está atendendo o município que nem são de Marechal, né? E que estão fazendo mais do que quando o Marechal tinha 2 representantes na Assembleia Legislativa, por exemplo. Qual é a tua opinião sobre isso? Sim, uma coisa que, na minha opinião, tem que ser levada em conta é que hoje os recursos são mais acessíveis. Hoje tem muito, pelo que a gente vê, né, tem muito recurso disponível. E se o político, um deputado, por exemplo, né, ele se dedica e cria ramificações, cria amizades, conexões, ele consegue, com projetos bons, trazer muito dinheiro para os municípios. Na época anterior, isso era mais difícil, era escasso, o recurso era escasso, e daí a briga daqueles, vamos dizer assim, os tubarões da política, eles venciam, acabavam levando os poucos recursos que tinham. Então, essa é uma dificuldade. E também, lógico, mas aí eu não sei fazer uma análise dizendo nomes, isso não sei. Mas também os deputados, os políticos, às vezes, né, não se esforçaram o suficiente. Porque na política é isso, tem que correr, tem que se mexer, tem que ter conexões. E isso custa. Custa um preço assim, um desgaste pessoal, levantar cedo, dormir tarde. E eu conheço muitos que gostavam de dormir tarde e nem levantar cedo. Arisson, como é que você define Marechal hoje, uma cidade, né, com quase 60 mil habitantes? Qual é o potencial dela? Como você vê ela hoje e você enxerga ela, sei lá, daqui 10, 20 anos? Essa é uma reflexão difícil de fazer. O que eu vejo é uma cidade, principalmente, né, que cresce muito, que se expande e que o pessoal tem vontade de morar aqui e qualidade de vida, isso, né, sempre teve.
Mas eu vejo assim. Agora, se vai ser uma Toledo do futuro, aí eu já tenho dúvidas, porque aí precisa ter uma liderança ou um núcleo de lideranças que façam esse projeto e que paguem o preço desse projeto, como Toledo fez. Toledo reuniu suas lideranças e disse: nós vamos retomar o nosso lugar, e quem discordava, tipo assim, era deixado de lado, mas a maioria eles concordavam entre si e construíram a Toledo maravilhosa que é hoje. Eu não vejo que Rondon possa ser isso, mas sim uma cidade que não para de crescer, que é boa de morar, que o pessoal gosta daqui, isso sim, mas em outro sentido não vejo muito. Na tua experiência enquanto político, enquanto vereador, enquanto vice-prefeito, enquanto prefeito, você teve muitas conexões, como você falou, você teve uma trajetória, uma caminhada bastante grande. 13 anos, né, Ariston? 13. O que você diria para esse pessoal que está começando? Muitas vezes o pessoal pensa assim, poxa, a política ela é realmente apaixonante, mas eu não sei. O que você diria para essas pessoas que de repente pensam em entrar na política e para esses gestores que estão na política e muitas vezes ignoram um conselho de alguém que tem experiência? Pois é, quanto ao pessoal que gostaria de entrar na política, mas vê todos esses maus exemplos, e isso infelizmente acaba contaminando a opinião, né? A opinião da comunidade, dos eleitores em geral, de nós, do modo geral, é de que a política é um lugar que não é legal. E com isso, talvez muitas lideranças novas, pessoas boas que poderiam contribuir muito com a política e com o município, acabam ficando refratários à política, porque olham como se não fosse, inclusive ouvem dizer, né, dos seus amigos, dos seus parentes próximos, de que a política não é um bom lugar. Então, com isso, muitas lideranças eu acho que se omitem ou deixam de ser líderes, né, os novos. E os que estão aí e que sabem o potencial que tem o município, ou que sabem o potencial da política, eles deveriam não olhar só para si. E isso é difícil. É difícil na classe política você encontrar políticos que abram mão disso. Que dizer, ó, agora nós vamos apoiar aquela liderança, porque é o que é de melhor que o município pode ter agora, e eu abro mão e vou esperar ou me retiro em função de o município ser forte de novo, solidificar forte politicamente. Mas isso, como disse, é muito difícil encontrar no meio dos políticos. Mas eles deveriam olhar com esse olhar. É tipo assim, chover no molhado, né? Fazem ouvidos de mercador para esse tipo de conselho, né? E dificilmente aceitam. Mas o caminho seria isso, no meu ponto de vista. Ariston, você é uma pessoa sempre foi muito ligado à política, e apesar de hoje estar nos bastidores, tenho certeza que você acompanha muito. Nós vivemos um período, né? Estamos vivendo, e eu tenho certeza que teremos novamente uma eleição bastante acirrada. O Brasil vivendo uma polarização, tivemos fatos históricos, coisas que a gente nunca imaginava ter acontecido no nosso país, aconteceram. E quando se aproxima de uma nova eleição, a gente fica com um monte de interrogação. Como é que você vê tudo isso, essa polarização, até que ponto ela é boa, ela não é? O que a gente espera do Brasil no futuro? Será que vai ser possível mudar, não vai? É aquela coisa, né? O pessoal fala assim, o Brasil vai acabar sendo aí, né? O que a gente já viu de exemplo em outros países. Como é que você vê tudo isso? É um momento histórico do país, do Brasil, que é diferente de todos os que, pelo menos, eu cheguei a conhecer. É um momento em que nós não sabemos se isso vai ser bom ou se não vai ser, em que pode caminhar, descambar para um lado que outros países passaram e a experiência não foi boa. Agora, o Brasil é o Brasil. O Brasil não é só um país. O Brasil é um continente, é uma coisa absurda. O valor, o poder, os recursos, o que o país tem. Então, isso tudo poderia levar para um desfecho diferente. Mas eu concordo que sim, há uma polarização e, dependendo de como as coisas vão ser conduzidas, deve ser de novo uma eleição muito disputada
e aonde a gente, infelizmente, a gente não pode prever nada do resultado que pode acontecer. Mas, como eu disse, o Brasil, por si só, né, se os políticos não atrapalharem demais, é um país extraordinário. É uma coisa muito forte, é um organismo que pode sobreviver a qualquer intempérie por si só, pela força que tem. Aristo, delícia de bate-papo contigo, fazer um resgate histórico, né? Às vezes eu particularmente tenho uma satisfação muito grande de conversar com pessoas que fizeram parte, né, da nossa história, que ajudaram a construir. Você teve parte nisso tudo. Foi uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa. Como falávamos antes em off, o quanto é importante a gente ouvir essas pessoas. De alguma maneira, a gente está contribuindo para a memória do nosso município. A gente não sabe qual que é o nosso futuro, o nosso amanhã. E muitas vezes deixar essas considerações, contar essas histórias, elas vão somar, como você falou bastante, né? Tudo que soma é bem-vindo, quando divide não. Então, acho que contar a história, reviver, continuar criando memórias e fazendo com que as novas gerações nunca se esqueçam do que foi o Marechal no passado. Então, muito obrigado por ter aceito o meu convite e ter vindo aqui. Sou eu que agradeço e quero dar os parabéns a você e ao programa. Pessoalmente, eu vou deixar de ser modesto, mas pessoalmente acho que eu sou o maior fã de se preservar a memória do município, de se preservar a história. E tem pessoas que urgentemente devem ser ouvidas, que pisaram o chão aqui quando isso aqui estava tudo no começo, que sabem o que foi feito em cada época, e especialmente os prefeitos, cada um no seu tempo, com os seus recursos, com as suas condições, o que fez pelo município para construir o que hoje, vamos dizer, essas novas gerações, essa geração atual, eles não têm a mínima ideia do que foi. Eu me referi antes na minha fala de que os atuais políticos, essa nova geração de políticos, não tem a mínima ideia do que era a política no século passado. E nós também, vamos dizer assim, os dinossauros da política, a gente também não sabe muito como é hoje fazer política com celular e com a rede social. Então tudo tem 2 pesos, 2 medidas. Mas a construção do município, feita por essas pessoas que ainda existem e que fizeram realmente acontecer Marechal Cândido, isso é maravilhoso. Eu sou fã, assim, declarado, incondicional. Por isso, parabéns a você e ao programa por resgatar isso. As novas gerações, elas só podem valorizar o que foi se souberem, se chegarem a conhecer. E alguém precisa dizer, senão nunca vão chegar a saber, vão conhecer o que é a história de Marechal Cândido Rondon. Fico muito honrado de ter sido convidado. E se contribuir de alguma maneira, então fica esse registro, mas agradeço pessoalmente a oportunidade de recordar algumas coisas aqui, algumas das quais nem me lembrava mais. Chega ao fim mais um episódio do programa Histórias da Nossa História, porque no presente cada história conta. E a nossa história é feita junto com a sua.